Saudações a todos, que a paz esteja conosco. Mais uma vez, vamos nos reunir aqui em torno do estudo do livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Estamos na primeira parte, Doutrina, capítulo 3º, O Céu. Bem, nós já estamos com um texto bastante adiantado e hoje nós vamos finalizá-lo. Já está projetado aqui na tela. Pelo fato desse capítulo ser um tanto quanto extenso, e para que o nosso estudo ele não fique muito longo, nós dividimos em duas partes. Vamos ler mais alguns parágrafos, lembrando que nós dividimos por temas, né? Nós colocamos no início de cada tema, cada parágrafo, para que a gente pudesse delinear melhor as ideias que Kardec, que contém no texto de Kardec. Então, nós vamos reiniciar a partir daqui e nós temos uma temática que nós colocamos com o seguinte título: O céu, uma realidade universal, não um lugar fixo. A felicidade está ligada às qualidades próprias dos indivíduos e não ao estado material do meio em que se encontram. Está, portanto, em toda parte onde existam espíritos capazes de ser felizes, sem que lhe seja assinalado nenhum lugar circunscrito no universo. Em qualquer lugar que se encontrem, os espíritos puros podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda parte. Então, isso aqui é muito interessante, porque, como nós vimos também no início desse estudo, nós trouxemos a correspondência dos livros dos Espíritos, trechos do Evangelho, onde o Kardec ele já vai desenvolver toda uma base doutrinária com relação a essa temática, né? E aqui o Kardec ele vai aprofundar. Então, nós já vimos também, né, no Livro dos Espíritos, essas perguntas feitas por Kardec sobre se existe algum lugar. O que é um lugar circunscrito? O que significa circunscrito? É um lugar definido, né? Um- uma localidade que tem limites bem demarcados, como, por exemplo, uma cidade, um bairro, né? Um endereço. Então, o Kardec ele está falando. Aliás, não é Kardec que fala, né? Ele faz as perguntas e os espíritos estão instruindo. Então, onde que está a felicidade ou a infelicidade? Está na consciência daquele espírito. Então, por isso que ele fala, a felicidade está ligada às qualidades próprias dos indivíduos. Então, nós temos qualidades, nós temos defeitos. Então, está ligada à nossa consciência. Em qualquer lugar que se encontre, os espíritos puros podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda parte, né? Então, não existe uma localidade. E aqui, esse último parágrafo que eu li, ele reforça a ideia de um dos atributos de Deus, não é? Onipresença, né? Então, Deus é onipresente, ele está em todos os lugares, né? Então, por isso que existe aquela história, né, do inferno, onde Deus não vai, lá é o domínio do demônio, aquelas todas. E para o Espiritismo não existe isso. Então, se Deus é onipresente, perdão, eu estou falando né? Onipresente. Se Deus é onipresente, Deus está em toda parte. E os espíritos puros podem contemplar Deus justamente por isso, porque ele está em toda parte. Então,
A felicidade, entretanto, né, apesar de estar na consciência de cada um, ela não é pessoal. Se não a possuíssemos, se não em nós mesmos, se não a pudéssemos compartilhar com os outros, ela seria egoísta e triste. Então, eu acho belíssima essa colocação aqui que Kardec aponta, né? E isso nos arremete também ao que nós estudamos nas leis morais, que está desenvolvida lá no Livro dos Espíritos, sobre a lei de sociedade, a lei de a convivência, né, uns com os outros. Nós discutimos isso, inclusive, né, sobre do ser humano ser, né, um ser coletivo. Então, quando ele fala que a felicidade não é pessoal, se a gente gozasse de uma felicidade só em nós mesmos e não pudéssemos compartilhar com os outros, ela seria egoísta e triste. A gente vai lembrar que os fariseus interpelam Jesus com a seguinte pergunta: qual é o maior mandamento? E Jesus vai falar, aliás, ele devolve a pergunta, né? Ele pergunta o que está escrito na lei? E aí eles respondem: amar a Deus com toda a sua força, né? Com todo o seu amor. Quando a gente fala força, não é força, é a força moral, né? De todo o seu coração, com toda a sua força, e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, reforçando essa frase aqui de Kardec, né? Então, se a gente não puder dividir, compartilhar, ser fraterno, né? E amar aos outros como a nós mesmos, nós teríamos uma felicidade triste e egoísta. Logo, ela deixaria de ser felicidade, né? Então, não é, a felicidade não é pessoal. A felicidade está também na comunhão de pensamento que une os seres que se simpatizam. Os espíritos felizes, atraindo-se mutuamente pela identidade de ideias, de gostos e de sentimentos, formam vastos grupos ou famílias homogêneas, no meio das quais cada individualidade irradia suas próprias qualidades e é impregnada pelos eflúvios serenos e benfazejos que emanam do conjunto, cujos membros, ora se dispersam para se ocupar de suas missões, ora se reúnem num ponto qualquer do espaço para se inteirar do resultado dos seus trabalhos, ora se reúnem em torno de um espírito de ordem mais elevada para receber destes seus anúncios e instruções. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê aqui seres que têm afinidades, que se amam, que se completam, que têm unidade de pensamento, é prazeroso, né? Essa convivência uns com os outros. Isso se dá entre nós mesmo. A gente, quando está com pessoas boas, quando a gente está com pessoas que pensam como a gente, que dividem sentimentos e emoções, a gente não se sente bem? O inverso também é verdadeiro, né? Então, quando a gente desencarna, a gente leva conosco as nossas qualidades e os nossos defeitos. Lembrando de uma frase de Jesus, né? Que aonde estiver o nosso coração, lá estará o nosso tesouro. Então, o que brota do meu coração, o sentimento, o que eu cultivo, o apego que eu tenho ainda, as paixões que eu tenho, eu levo também comigo. E eu vou estar em sintonia com seres que estão na mesma frequência, né? Na mesma vibração espiritual, mental, né? A gente também, no estudo passado, num trecho anterior aqui desse capítulo, ele faz até um exemplo, né? Que não é uma localidade. Você
é um estado de vibração. E o exemplo que ele dá é que dois espíritos podem estar de mão dada, um espírito mais elevado e o outro mais inferior. É como um pode, aí ele faz aquele exemplo, né? Que é como se um fosse cego e não enxergasse a luz, e o outro ali do lado dele vendo todo o esplendor, né? Por quê? Porque as vibrações são diferentes. Ele dá o exemplo da música também, né? Aquele que tem um ouvido mais apurado, ele vai desfrutar melhor daquele, e o outro já não vai despertar tanta emoção assim. E não é muito o que a gente vê em obras mediúnicas, relatando cidades, como ele coloca aqui, né? Ele fala sobre a felicidade aqui, né? Está ligado às qualidades próprias dos indivíduos, ou seja, está ligado à sua moral, e não ao estado material do meio em que se encontram. Está aportando em toda parte onde existem espíritos capazes de ser felizes, sem que lhe seja assinalado nenhum lugar circunscrito no universo. Então, quando a gente fala de cidades espirituais ou de localidades, a gente não, quando um espírito se manifesta, por exemplo, numa reunião mediúnica, o que ele está relatando? Ele está relatando uma realidade que ele vive, porque aquilo está impregnado na sua consciência. A condição do espírito está exatamente na consciência. Aquele espírito que comete um erro e ele se cobra muito, ele fica muito preso àquela situação e ele desencarna, ele leva isso com ele, né? O assassino, ele vê a sua vítima, né? Aquele que cometeu suicídio, ele fica revendo a cena, né, do desencarne dele através do suicídio. Então, são estados conscienciais e que podem durar muito pouco tempo, assim como pode demorar séculos para que aquele espírito saia daquela situação. Então, cada caso é um caso, não existe, né, uma coisa já pré-determinada. Olha, você fez isso, vai acontecer aquilo, né? Como a ideia de um karma, né? Você faz aqui, você tem que pagar acolá na mesma moeda, né? O famoso olho por olho, dente por dente. É isso que o Kardec ele está fazendo, nesta obra aqui. Ele está trazendo o conceito de céu pelas religiões, pelo paganismo, e agora aqui no final, já nesses últimos parágrafos, ele está mostrando qual é a visão que o Espiritismo tem do conceito de céu. Depois a gente vai fazer o mesmo exercício junto com Kardec no capítulo 4, que lá nós vamos estudar exatamente agora o inferno, né? Vamos ter as ideias do purgatório, e ele sempre vai trazer muita luz, em cima desses assuntos, quando ele vai finalizar, então, com a ideia que o Espiritismo vai trazer. Então, nós, como espíritas, a gente não pode recair no erro, porque o Kardec ele fez todo esse esforço para trazer esse corpo doutrinário, que, como a gente já comentou muito, não é simplesmente o Kardec recebeu, ordens e foi um escrevente, né? Foi um secretário dos espíritos. Não. Os espíritos traziam as suas revelações, Kardec fazia as perguntas, porque ele tinha uma sagacidade muito grande, e ele baseava suas perguntas, inclusive, nos conhecimentos da época. É o que ele faz aqui o tempo todo, com as ideias de céu, inferno, purgatório. Ele vai fazer as perguntas, vai obter essas respostas, ele vai organizar, ou seja,
a gente vê um trabalho pioneiro de Kardec nessa obra para nos tirar da ignorância, né? E agora, em pleno ano 2020 e pouco, a gente ainda está trabalhando com ideia de umbral, né, de nosso lar, colônias espirituais, ou seja, disfarçadamente que eu falo é simplesmente trocando de nome, né, umbral por inferno, colônia espiritual por céu, né? A gente simplesmente está disfarçadamente voltando para ideias dogmáticas que tanto Kardec trabalhou para nos tirar dessa ignorância. Então, vamos, continuando o nosso texto, ainda que os espíritos estejam por toda parte, os mundos são os centros em que eles se reúnem preferencialmente, por conta da afinidade que existe entre eles e aqueles que os habitam. Olha, interessante, né? Né? Por mais que nós estejamos como espíritos, né? Por toda parte, os mundos são o centro em que eles se reúnem preferencialmente por conta da afinidade que existe entre eles e aqueles que os habitam. Em torno dos mundos adiantados, existem em grande quantidade espíritos superiores. Em torno dos mundos atrasados, pululam os espíritos inferiores. A Terra ainda é um destes últimos. Cada planeta tem, então, de alguma forma, a sua população própria de espíritos encarnados e desencarnados, que se recicla principalmente pela encarnação e desencarnação dos mesmos espíritos. Essa população é mais estável nos mundos inferiores, onde os espíritos são mais apegados à matéria e mais variável nos mundos superiores. Olha que interessante, né? Então, é como ele coloca, né? Os espíritos podem estar por toda parte, os mundos, ou seja, aqui a gente lembra sempre que nós estamos na quarta obra de Kardec, O Céu e o Inferno. E para que a gente tenha um entendimento correto dessa obra, é necessário que a gente tenha lido as três anteriores, pelo menos as duas, né, que são as bases doutrinárias, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Né? Porque quando ele fala aqui de mundo, ele já vai tratar sobre isso no Livro dos Espíritos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai também ter lá, né, o capítulo terceiro, há muitas moradas na casa de meu pai, falando exatamente sobre a pluralidade dos mundos habitados. Então, como ele coloca aqui, a população mais estável é nos mundos inferiores, onde os espíritos são mais apegados à matéria. Então, cada planeta tem a sua população de espíritos encarnados e desencarnados. Porque, por exemplo, nós estamos aqui, nós temos os nossos familiares aqui, a gente desencarna, mas a gente continua amando as pessoas que a gente deixou aqui. Né? Então, não significa que a gente vai ficar preso aqui, né? Mas a gente tem mais afinidade com os espíritos que estão aqui, então a gente fica mais próximo dessa atmosfera, né, espiritual. E mais variável nos mundos superiores. Mas, destes mundos, foco de luz e de felicidade, os espíritos se deslocam em direção aos mundos inferiores para neles plantar as sementes do progresso, levar a consolação e a esperança e levantar os ânimos abatidos pelas provas da vida, neles encarnando-se, por vezes, de modo a realizar sua missão
com mais eficácia. Então, os espíritos superiores, eles também estão nesses mundos mais inferiores em missão para levar consolação, esperança, plantar sementes do progresso. Ou seja, lembra que que Kardec vai falar sobre que a felicidade não é pessoal? Então, a felicidade para esses espíritos mais adiantados é poder também ajudar esses espíritos mais atrasados na sua evolução, no seu progresso, consolar, dar esperança. Nós tivemos a figura de Jesus como um espírito crístico que esteve entre nós. Mas quantos espíritos também bons não reencarnaram entre nós também, né? Nessa vastidão sem fronteiras, onde está o céu? Ele está por toda parte. Nenhuma muralha serve de limite. Os mundos felizes são as últimas estações que levam a ele. As virtudes descerram-lhe o caminho, ao passo que os vícios interditam-lhe o acesso. Então, ele fecha aqui esse parágrafo, né, com dessa temática, né, fazendo esse questionamento. Onde está, então, o céu? Porque ele está nos apresentando uma, uma vastidão e que não tem fronteiras. Os espíritos, eles habitam em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. E os espíritos superiores podem lhe sentir e ver. Então, não existe uma fronteira, não existe uma localidade, não existe uma área circunscrita. A superioridade da visão espírita sobre as concepções tradicionais. Então, vamos ver qual é o olhar lançado pela doutrina espírita com relação ao céu. Diante desse quadro grandioso que preenche todos os cantos do universo, dando a todos os objetos da criação um propósito e uma razão de ser, como é pequena e mesquinha a teoria que circunscreve a humanidade a um imperceptível ponto do espaço que nos mostra essa humanidade começando num dado momento para igualmente acabar um dia junto do planeta que a transporta, não abrangendo dessa forma, senão um minuto na eternidade. Como essa teoria é triste, fria, glacial, quando nos mostra o resto do universo antes, durante e após a humanidade terrestre, sem vida, sem movimento, como um imenso deserto mergulhado no silêncio. Como é desesperadora por conta do quadro que descreve do pequeno número de eleitos votados à contemplação perpétua, enquanto a maioria das criaturas se encontra condenada a sofrimentos sem fim. Ele está se referindo ao céu propriamente dito, né? Que lá só vai os eleitos de Deus. E o pior, né? Pequeno número de eleitos votados à contemplação perpétua. O que no começo pode ser muito legal, mas que se deve ser um tédio gigantesco, né? Você ficar a eternidade contemplando o infinito, num ócio, né? E lembrando da frase de Jesus, né? Meu pai trabalha até hoje, e eu também, né? Ou seja, nós não fomos feitos para ficar na inatividade. Como é angustiante para os corações que amam pela barreira que coloca entre os mortos e vivos. É verdade, né? Aquela história. Uma mãe que foi boníssima diante dos olhos de Deus, e Deus então a promove a gozar eternamente
de uma vida contemplativa no céu. E o filho e demais parentes, mas filho no caso, né? Foi um mau menino, apesar de toda a educação que ela deu, ele se tornou um homem mau, né? Aliás, não precisa ser um assassino, basta você ter roubado um pedaço de pão na padaria, porque você rompeu com um dos mandamentos, não roubar. Você já é fadado ao fogo do inferno eternamente. Então, é aquela coisa, né? É angustiante para os corações que amam a barreira colocada entre os mortos e os vivos. Mas não só entre mortos e vivos, mas para aqueles que vão para o céu e aqueles que vão para o inferno. Como é que alguém pode ficar bem e contemplar o infinito em paz, né? As almas felizes, dizem, só pensam na sua felicidade. As infelizes nas suas dores. Bem, se fosse assim, do jeito que dizem, aí viveriam felizes, né? Porque se as almas felizes dizem, só pensam na sua felicidade, então eu estaria numa felicidade completa. E as infelizes nas suas dores. Mas o que ele coloca aqui em seguida? Surpreende que o egoísmo reine sobre a terra. Quando ele é mostrado no céu, ou seja, o simples fato de eu só pensar em ser feliz lá no céu já é um ato egoísta, né? Que já me retiraria de lá, já retiraria o meu mérito, né? Então, por isso que é muito interessante quando ele coloca, surpreende que o egoísmo reine sobre a terra. Quando ele é mostrado no céu, quão mesquinha, nesse caso, é a ideia transmitida da grandeza, do poder e da bondade de Deus. Aliás, é um raciocínio muito tacanho, né? É um raciocínio muito medíocre. Quão sublime, em contrapartida, é a ideia que o Espiritismo nos dá. Como seu ensinamento enriquece as ideias e amplia o pensamento. Mas quem diz que ela é verdadeira? Primeiramente, a razão. A seguir, a revelação. E, por fim, sua concordância com o progresso da ciência. Então, não é para pouco, não, né? Porque quem diz, então, que o Espiritismo enriquece as ideias e amplia o pensamento? Quem diz que ela é verdadeira? Primeiramente, a razão, depois, a revelação e, por fim, a concordância do Espiritismo com o progresso da ciência. Ela é respaldada nesses três pontos, né? Entre essas duas teorias, uma das quais deprecia e a outra amplia os atributos de Deus, uma está em desacordo e a outra em harmonia com o progresso. Uma fica para trás enquanto a outra marcha adiante. O bom senso diz de qual lado se encontra a verdade. Ao confrontar as duas, que cada um consulte em seu íntimo suas aspirações e uma voz interior vai responder-lhe. Tais aspirações são a voz de Deus, que não pode enganar os homens. Mas então, por que Deus não lhes revelou toda a verdade desde o princípio? Pela mesma razão pela qual não se ensina à infância o que se ensina aos adultos. A revelação restrita foi suficiente durante um dado período da humanidade. Deus a ajusta à capacidade do espírito. Aqueles que hoje recebem uma revelação mais completa são os mesmos espíritos que dela já receberam uma parcela anteriormente, mas que cresceram em inteligência desde então. Aqui ele está falando dois pontos, né? Primeiro, que a revelação ela é paulatinamente trazida
de acordo com a nossa capacidade cognitiva. Então, não se ensina coisas de adultos para crianças. Traz o conhecimento ainda que aqueles homens podiam absorver. Crianças no sentido figurativo, né, como infância espiritual. E o segundo ponto é a reencarnação, que ele coloca: aqueles que hoje recebem são os mesmos que dela já receberam anteriormente, mas que cresceram em inteligência desde então. Estamos num mundo de provas e expiações, e aí os espíritos vão se depurando no sentido da inteligência e da moralidade. Isso não se dá numa encarnação. Então, nós podemos estar reencarnando na Terra há muito tempo. Podemos também encarnar em outros mundos, como a gente também já estudou no Livro dos Espíritos. Porém, os mundos em que nós encarnaremos, eles são de acordo com a nossa evolução. Fazendo uma analogia para ficar bem mais claro, é como aquela criança que ela está no primário e ela está indo na escolinha do bairro que ela mora, da cidade que ela mora. Mas se ela mudar de bairro, ainda que na mesma cidade, ela vai ter que frequentar a escolinha da outra, do outro bairro. Mas ela não vai passar de uma série e ser alçada a uma mais elevada. Não, né? Ela vai continuar dando continuidade na sua evolução escolar. Então, são os dois pontos que nós estamos recebendo os ensinamentos de acordo com a nossa capacidade intelecto-moral, e o segundo ponto também é a reencarnação. Antes que a ciência houvesse revelado a esses espíritos as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel e a formação da Terra, teriam eles compreendido a imensidão do espaço e a pluralidade dos mundos? Exatamente o que a gente acabou de comentar, né? Então, a própria. E aqui ele traz outro aspecto, que é a ciência também, né? O desenvolvimento também da ciência, né? Antes que a geologia provasse a formação da Terra, teriam podido desalojar o inferno de seu seio, compreendendo o sentido alegórico dos 6 dias da criação? É uma ótima pergunta, porque quando se faz a, a quando se escreve, quando você tem as escrituras sagradas, né, o Antigo Testamento, fazendo aquele sentido alegórico dos 6 dias da criação, para o homem que ainda não tinha a ideia da ciência, da geologia, ele podia aceitar isso com mais credulidade, bem diferente de hoje, com todo o conhecimento que nós temos, né? E aqui ele traz a ciência como um todo, né? Ele vai trazer a geologia, e aqui ele também lembra da astronomia. Antes que a astronomia descobrisse as leis que regem o universo, teriam compreendido que não existe nem alto, nem baixo no espaço, que o céu não está acima das nuvens, nem tampouco limitado pelas estrelas. Antes dos progressos da ciência psicológica, ele vai trazer a psicologia, né? Teriam condições de se identificar com a vida espiritual?
conceber que após a morte houvesse uma vida, feliz ou infeliz, que não em um lugar circunscrito e material? Não, pois, compreendendo mais através dos sentidos do que através do pensamento, o universo era muito vasto para o intelecto dos espíritos de outrora. Era preciso reduzir a concepção do universo a proporções menores, de modo a conformá-la à perspectiva deles, para eventualmente escondi-la mais tarde. Então, aqui é uma outra ideia também, né, que eu vou aproveitar para fazer um comentário. O que Kardec está trazendo é que determinadas formas alegóricas, como ele vai falar, né, da própria criação do homem, da criação do mundo, do universo, como está nas Escrituras, é uma forma lúdica de contar, né, a história de uma forma que a gente consiga fazer as pessoas que estão ainda naquele desenvolvimento intelecto-moral entenderem. Então, quando ele coloca aqui, quando ele faz essa pergunta, né? Aliás, quando ele fez todas essas perguntas sobre as ciências, sobre a astronomia, sobre a psicologia, né, sobre a geologia, como é que a gente ia entender se a gente não tinha nenhuma dessas ciências para nos explicar certos fenômenos, para que a gente compreendesse? Então, como ele coloca aqui, não, pois, não compreendendo mais através dos sentidos que é através do pensamento, ou seja, a gente precisa de coisas concretas para que ferissem o nosso sentido para a gente entender, porque nós compreendíamos pelo menos, mais pelos sentidos e não de uma forma mais abstrata. O universo era muito vasto para o intelecto de espíritos de antigamente, né, de outrora, do passado, que somos nós, né, reencarnando, né? Então era preciso reduzir a concepção do universo a proporções menores, de modo a conformá-la à perspectiva desses espíritos mais atrasados. Atrasados que a gente fala, né, esses espíritos da antiguidade, para eventualmente expandi-la mais tarde. Então, por isso que a ideia, né, de um lugar circunscrito, a ideia de você adorar a Deus através de um sacrifício de um animal, né? Hoje ninguém entra numa igreja, ninguém vai num templo, nem os judeus fazem isso nas sinagogas. Ninguém vai lá e mata um boi, ninguém vai lá e queima, né, um bode, né, uma ovelha. Uma revelação parcial tinha sua utilidade, era apropriada naquele momento, mas hoje é insuficiente. O erro está naqueles que, não levando em conta o progresso das ideias, creem poder governar homens maduros como se estivessem estes na infância. E aqui Kardec encerra esse capítulo, fechando com esse parágrafo, né? Uma revelação parcial tinha sua utilidade, era apropriada naquele momento, mas hoje é insuficiente. O erro está naqueles que, não levam em conta o progresso das ideias, creem poder governar homens maduros como se estivesse ainda estes na infância. Só que, olha, ao tempo de Kardec, ele está fazendo o estudo comparativo das religiões e do paganismo na temática que a gente está tratando aqui, o céu. E ele encerra
esse capítulo trazendo a ideia espírita, mostrando que essas ideias estão equivocadas. E ele evoca aqui a ciência material, as ciências, né, melhor dizendo, como a astronomia, a psicologia, a geologia, e o ensinamento trazido pelos espíritos superiores, que são as leis espirituais, e as explicações com relação à pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação, o progresso, né, a, o progresso a lei do progresso, a lei da destruição. Então, por isso que, quando a gente lê essas obras, segundo o Espiritismo, é munido de todos esses conhecimentos que ele vai pautar, então, como é que nós enxergamos, o céu. Então, quando ele está falando aqui que o erro está naqueles que não levando em conta o progresso das ideias, creem poder governar homens maduros como se estivessem estes ainda na infância. Aqui ele encerra a ideia, mas lembrando que ele está falando o quê? Né? Das ideias dogmáticas da igreja e aqui de outras correntes também, né? Religiosas e filosóficas, de como eles viam essa temática. Porém, eu chamo a atenção para a nossa atualidade. Hoje, será que a gente também não está incorrendo no mesmo erro quando a gente traz, dentro do movimento espírita, ideias de lugares circunscritos, como colônias espirituais, como umbrais? A ideia é exatamente a mesma. E a gente vê que o Kardec ele está desconstruindo essa ideia que é trazida no século XIX, ao tempo dele, pela igreja e pelo paganismo. E hoje, que a gente está em pleno século XXI, a gente ainda tem que lidar com a ideia que agora não vem mais de fora, agora vem de dentro do próprio movimento espírita. E eu faço questão de falar que vem do movimento espírita e não do espiritismo. Porque como a gente está estudando o espiritismo, você não encontra nada disso aí. Você encontrou? Nós encontramos aqui colônias espirituais, nós encontramos umbral aqui, né? Nós não encontramos em momento algum. E quando a gente encontrou alguma coisa relativa a essas ideias, elas estavam em outras correntes dogmáticas. Por isso que eu falo, no movimento espírita, infelizmente, trouxeram essas ideias. Que aqui nessa obra a gente vê Kardec combatendo, esclarecendo essas ideias, mas ele não tá fazendo o que eu estou fazendo aqui. Eu tô combatendo a ideia que está dentro do movimento espírita. Kardec estava combatendo a ideia que estava nas religiões dogmáticas. Então, aí você vê a que ponto que nós chegamos, né? Que ter que explicar espiritismo para o espírita. Por isso que eu falei, e vou reforçar de novo. Esses erros, esses equívocos estão no movimento espírita. No nosso estudo, nós não encontramos isso. Então, no espiritismo não está. O que está faltando é o espírita procurar o espiritismo no lugar certo. Né? Se você quer estudar doutrina espírita, você deve procurar ler as obras de Kardec, que ele mesmo indica, né? As principais seriam o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, como base doutrinária. No Livro dos Médiuns ele deixa bem claro, né, que como o Livro dos Espíritos ele é um livro bastante longo, né, porque tem 1018 perguntas,
e requer uma meditação um pouco mais demorada e profunda, ele se ocupou, então, em fazer um opúsculo chamado que é o Espiritismo, que ele indica como estudo, para quem está iniciando, né? E como a gente sempre costuma lembrar, que deveria ser o primeiro livro oferecido para quem entra numa casa espírita. E, geralmente, quem entra numa casa espírita, geralmente é dado o Evangelho segundo o Espiritismo, ou uma obra como Nosso Lar, uma obra mediúnica, né? Tentando explicar o Espiritismo com ideias que muitas vezes são contrárias ao que o Kardec ensinou. Com esse estudo que nós fizemos hoje, e com o estudo anterior, que hoje é o complemento, né, daquele estudo que nós dividimos em duas partes, mas só com o estudo desse capítulo aqui, a gente já vê que é totalmente contrário às ideias de Kardec, o que está nessas obras mediúnicas. Vamos lá, então, encerrar nosso estudo, agradecendo mais uma vez a presença de vocês, agradecendo a Deus, aos bons espíritos que nos intuem, e até o próximo estudo. Um beijo no coração de todos e até a próxima.